Isso é perigosíssimo. Falando de eleições aqui em São Paulo, tem uma declaração que está repercutindo bastante do candidato a vice de Ricardo Nunes, que é o Coronel Melo Araújo, que foi indicado à chapa, inclusive, pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. O Melo Araújo propôs passeios com crianças na Cracolândia para que elas vejam de perto o drama da pessoa que enfrenta dependência química. O Melo Araújo disse o seguinte: imagina a gente levar a criança das escolas com ônibus, com a guarda, para passar no entorno e ver o que é uma pessoa que depende da droga, o que ela vira. Na entrevista que foi concedida à Record News, o candidato a vice também defendeu a internação compulsória de dependentes. Coronel Gerson Gomes, começo com o senhor sua análise sobre essas falas. Do ponto de vista do falso moralismo, né? Eu digo falso moralismo porque normalmente quem está pedagógica de botar crianças, dependendo da faixa etária, elas têm capacidade de entender, passam naquele local e observam a degradação humana, o que a droga pode fazer, quem sabe até levar alguns exemplos de pessoas que se recuperaram para fazer palestras nas escolas. Eu já vi essa estratégia sendo feita no Brasil e até aqui nos Estados Unidos. Agora, eu digo falso moralismo porque essas pessoas elas não ficam perplexas, por exemplo, com a exposição de uma sexualidade precoce ou outras pautas que dizem respeito muitas e muitas vezes a decisões e exposições à criança que ela nem tem capacidade de fazer a associação correta. Então, se isso é feito de uma maneira organizada, em que as crianças sejam preparadas, eu não vejo mal nenhum. Agora, ele foi alguém que lidou com uma experiência muito própria ali no CIAGESP. Eu acompanhei o processo que ele encarou ali de moralização, que havia não somente a presença do crime organizado ali, mas também no entorno havia uma série de ilícitos de crimes. E ele conhece, é alguém que sabe, que já lidou com a realidade do crime organizado e com as drogas e sabe exatamente o impacto sobre as famílias. Fez um bom trabalho lá. E parece que a gente deve dar, pelo menos na minha avaliação, um crédito, porque sabe das coisas, conhece a realidade da população. E você, Serrão, concorda? Uma boa ideia, uma boa iniciativa essa do Melo Araújo? Totalmente. Acompanho inteiramente o voto do Gerson Gomes e apoio a iniciativa do Coronel Melo Araújo. O falso moralismo é a contravenção da moral. Anote isso. O falso moralismo é a contravenção da moral. Nessa questão das drogas, a gente tem que ser intransigente. Droga é uma tragédia individual e social, coletiva. Ela destrói não só o indivíduo, como também destrói as relações sociais. Então a gente não pode ser conivente com isso. E a melhor maneira de combater o vício é a educação, é o ensino, é o esclarecimento, é um trabalho de base com os jovens. A gente tem a obrigação de mostrar para esse jovem o quanto a droga faz mal. Se no futuro ele vai optar pelo mal, é problema dele. É o livre-arbítrio dele que pode levá-lo ao erro. Mas o poder estatal, a sociedade, os pais, as mães, as famílias que sofrem com o flagelo das drogas, todos temos obrigação de mostrar para o jovem, para a criança, que tem caminhos melhores que o vício das drogas, que a compulsão pelas drogas. E o debate tem que acontecer sobre essa questão focando no ponto fundamental. O que leva uma pessoa ao caminho do vício, das drogas? É quando ela se desequilibra como ser humano. Então, a gente tem que fortalecer hoje a relação familiar, a força individual desse jovem, o preparo dele, colocar esse jovem para o estudo, para o esporte, para a cultura, para botar ele sendo uma pessoa equilibrada e que não vai ter chance maior de entrar no caminho do vício. Por quê? Droga é um negócio difícil de combater, porque o sistema econômico das drogas é poderosíssimo. Você tem que entender que o combate às drogas não é policial. Ele tem que ser na base do esclarecimento. Porque o combate à droga é um negócio hoje lucrativo, o negócio mais lucrativo do mundo é o das drogas, com envolvimento em todo o tecido social, em toda a máquina estatal. Vem aí Donald Trump,
se esse cara ganhar a presidência dos Estados Unidos, ele vai vir com uma grande campanha mundial de repressão ao narconegócio. O pau vai cantar e vai sobrar para o Brasil. O Brasil hoje é um grande entreposto de drogas, né? No Brasil, a gente tem aí uma estrutura de poder que está muito baseada no narconegócio. Essa turma vai sentir o chacoalhão na hora que o Lourão assumir a Casa Branca. Então, vamos esperar, vamos torcer para ele ganhar, torcer para ele ter condição de fazer esse tipo de trabalho, e aí, isso sim, pode ser uma grande mudança para a nossa sociedade. Enquanto isso, certíssimo o Coronel Melo Araújo. Vamos mostrar para a nossa garotada que aquele caminho das drogas não é bom, para que as pessoas vejam o fato ruim e desistam de entrar naquele submundo que destrói o ser humano. Fala, Rubinho. Bom, com todo respeito, me permita discordar dos meus dois antecessores. Eu respeito o trabalho do Melo Araújo no CEAGESP, respeito a indicação do presidente Bolsonaro, mesmo que cumprindo um acordo ali feito pelo Valdemar para franquear o apoio ao Nunes, mas nesse caso ele falou uma grande de uma barbaridade. Veja, eu não vou pegar meninas e levar no para evitar que elas virem. Então não faz o menor sentido eu pegar crianças e promover uma excursão até a Cracolândia para que elas vejam a situação degradante que aquelas pessoas vivem. Primeiro porque há uma insegurança muito grande. O local ele é completamente inseguro. Aquilo é uma atrocidade. Se qualquer pessoa trafegar pelo local, minimamente uma pessoa na noia da droga, se revoltar, eles apedrejam. Eu já fui apedrejado por usuários ao passar naquele local. Os próprios moradores do local evitam transitar por lá justamente pela falta de segurança. Eu fico imaginando qual pai iria permitir que uma criança de 7, 8 anos de idade fosse em uma excursão para acompanhar a Cracolândia. Seja com o apoio da GCM ou não, o fluxo pode virar a qualquer tempo e colocar em sérios riscos a segurança dos alunos que estão até lá. A Guarda Civil Metropolitana, a Polícia Militar que está no local, ela está lá para manter os usuários dentro do cercadinho, mas eles podem se rebelar e estourar uma boiada de a qualquer momento. Naturalmente, a Cracolândia não vai ser combatida e não vai ser evitada com excursões até aquele local. Assim como você não vai mostrar a situação degradante daquelas pessoas para evitar que os jovens venham a usar droga. Concordo quando se fala que o uso de drogas ele é coibido através do ensino. Isso tem que ser explicado nas escolas, tem que ser demonstrado nas salas de aula, mas naturalmente não vai ser com uma excursão. Assim como você não vai pegar as crianças e levar na cadeia para mostrar para elas que o crime não compensa. É completamente inadequado. Eu entendo o raciocínio do Melo Araújo. Ele quis fazer uma política do medo. Vou mostrar que você pode se tornar isso. Mas vale destacar que são jovens e que às vezes o atroz para os jovens também pode soar bonito. Isso é perigosíssimo em todos os aspectos. E aí eu fico imaginando, 2 ou 3 professoras, uma turma de 40, 50 alunos, todos jovens, podem se rebelar, andando pelas imediações da Cracolândia. Um local inseguro, onde há furtos, onde há roubos, onde já houve inclusive casos de assédio, de tentativas de abuso. Inclusive, uma menina me relatou que foi vítima de uma tentativa de abuso por um usuário naquele local. É uma medida bárbara de quem não conhece efetivamente a situação da Cracolândia em si. E não é assim que se combate. Assim como nas imediações de onde nós temos outros locais de Cracolândia, não é assim que se combate. A Cracolândia poderia ser combatida com medidas mais eficazes que o próprio prefeito Ricardo Nunes nunca quis combater. Nunca quis combater porque ele não tem lado. Os tucanos roubaram a alma dele e, naturalmente, por isso o presidente Bolsonaro não consegue agregar potencial de voto nele porque ele não é uma pessoa conservadora. Ele não é uma pessoa de direita. Basta ver o Manual da Educação falando em ideologia de gênero. Naturalmente, isso afasta o conservadorismo dele. A gente tem a Soninha Francini à frente de uma secretaria, Soninha Francini, que casou com um usuário de... Ela realmente pegou e levou para casa. E aí você vê essas pessoas, a Marta Suplicy sendo secretária até poucos dias atrás, na oportunidade que tentava fazer a CPI para investigar as ONGs, o Ricardo Nunes atuou para que os grupos, os vereadores da base retirassem as assinaturas. Na ocasião que queria investigar o Júlio Lancelotti acusado de assédio, o Ricardo Nunes recebeu o Júlio Lancelotti, que apoiou o Lula. E aí agora ele quer o voto da direita? Naturalmente não vai ter. É assim como, por mais que o Melo Araújo se esforce, e eu reconheço o esforço do Melo Araújo para emprestar apoio ao Ricardo,
Não existe meio. Nesse caso em especial, foi uma grande de uma barbaridade, uma fala infeliz. E eu volto a dizer, eu fico imaginando as crianças embarcando num ônibus com a mochilinha nas costas, a lancheira, para fazer uma excursão pela Cracolândia, enquanto a gente tem Museu do Ipiranga, a gente tem MASP, a gente tem pontos históricos na cidade de São Paulo. Não, vamos organizar visitas com a rede pública, os alunos mal fazem excursão, vamos para a Cracolândia. Realmente uma medida estúpida.